Boa noite, cá estamos uma vez mais para levar até si toda a atualidade parlamentar. Apesar de se observar um período de pausa parlamentar aqui na Casa das Leis, as atividades prosseguem normalmente. Exemplo disto, registramos a vinda do primeiro-ministro português, António Costa, que visita pela primeira vez o Palácio da Assembleia Nacional. Hoje este programa, que é inteiramente produzido pelo Gabinete de Comunicação e Imagem da Assembleia Nacional, traz-lhe muitas novidades. Por isso, convido-lhe a manter-se em nossa companhia. Angola e Portugal relançam as relações de cooperação bilaterais existentes entre ambos os Estados. O propósito é torná-las cada vez mais dinâmicas. Neste âmbito, a Assembleia Nacional foi paragem obrigatória para o primeiro-ministro português António Costa, onde foi recebido em audiência pelo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. No âmbito da visita oficial de 48 horas ao nosso país para o relançamento da cooperação bilateral entre Angola e Portugal, o primeiro-ministro português, António Costa, esteve na Assembleia Nacional, onde foi recebido por Fernando da Piedade Dias dos Santos, presidente desta magna casa. Fiquei muito impressionado com este novo edifício. Eu só tinha visitado a Assembleia Nacional logo a seguir ao final da guerra, em 2003, ainda nas anteriores instalações, e onde pude assistir a um momento muito emocionante, que foi a reconstrução da paz e da democracia depois do fim da guerra. O chefe do governo luso, que retorna ao Parlamento angolano envolvidos 15 anos, assinala a sua satisfação pelo novo contexto político, económico e social registado no país. Ao fim destes anos, quer a democracia, quer a paz estão consolidadas neste notável edifício que hoje acolhe a Assembleia Nacional, é um excelente sinal daquilo que é a nova Angola e de como Angola vive um momento particularmente auspicioso para todos aqueles que gostam deste país. O estado das relações bilaterais entre Angola e Portugal, especialmente no domínio parlamentar, foi considerado excelente pelo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos. Nós, além da cooperação bilateral, também cooperamos a nível dos fóruns internacionais, da qual fizemos parte, como o realce para a Assembleia Parlamentar da CPLP. Nós somos parceiros e nós defendemos que os parlamentos devem jogar um papel positivo na melhoria das relações entre os povos e no reforço da cooperação bilateral entre os Estados e governos. Foi precisamente a pensar no reforço da cooperação bilateral entre os dois países que os membros do governo luso, que integraram a delegação encabeçada por António Costa, rubricaram no Palácio Presidencial o Programa de Cooperação Estratégico que irá vigorar entre 2018 e 2022, numa clara demonstração de confiança para o aprofundamento das relações económicas entre Angola e Portugal. Saiba também que uma delegação parlamentar angolana, encabeçada pelo deputado Sérgio Leonardo Vaz, integrou a missão de observação eleitoral do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos para acompanhar as eleições legislativas realizadas na República do Ruanda de 2 a 4 de setembro último. Nesta data, os ruandeses foram chamados às urnas para elegerem os deputados do terceiro Parlamento Nacional desde as primeiras eleições do pós-genocídio ocorridas em 2003. O deputado Sérgio Vaz partilhou conosco a experiência da participação dos parlamentares angolanos no processo de observação eleitoral do Ruanda, que decorreu sem o registro de quaisquer incidentes e com forte adesão da população. Mais de 7 milhões de eleitores foram chamados a elegerem os deputados do terceiro Parlamento Nacional do Ruanda. Consta que pelo menos 521 candidatos disputaram este ano os 80 assentos da Câmara dos Deputados, Câmara Baixa, para um mandato de 5 anos.
As eleições legislativas realizadas na República do Ruanda entre os dias 2 e 4 de setembro último decorreram sob o olhar atento de uma delegação parlamentar angolana encabeçada pelo deputado Sérgio Leonardo Vaz, que integrou a missão de observação eleitoral do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Angola é membro do Fórum Parlamentar dos países da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Este fórum congrega os parlamentos desses países todos. E no Pacto Constitutivo, no regimento e no estatuto deste fórum, consta que quando um dos países membros organiza eleições, os outros países membros têm que, o secretário do fórum tem que organizar uma missão de observação eleitoral, que é integrada pelos outros países membros para aferir os princípios do pacto que tem a ver com a paz, estabilidade, transparência, boa governação, democracia e livre expressão da vontade popular entre os países membros. As eleições, que também se estenderam para a diáspora, foram consideradas pelos 12 países membros que compõem o Fórum Parlamentar da Conferência Internacional dos Grandes Lagos como sendo livres, transparentes e justas. Fruto da história do Ruanda, sabemos que o Ruanda teve um genocídio, um acontecimento nefasto em 1994, entre a população de origem Hutu e a população de origem Tutsi. E isto tudo, depois do genocídio, o Ruanda conseguiu levantar, ergueu a cabeça e adotaram regras e princípios que não os façam retroceder para aquele nefasto acontecimento. Há uma consciencialização no Ruanda o processo eleitoral é uma festa, a democracia é uma festa. Todas as assembleias de voto tinham lá tinha música, aquelas músicas apelativas ao voto, músicas que normalmente a própria Comissão Nacional é que prepara, apelativas ao voto, apelativas à não violência, apelativas à não fraude, e cada assembleia de voto tem música. E as assembleias de voto são decoradas, mas quem decora não é a própria Comissão Eleitoral, não. São os próprios cidadãos, os eleitores de cada circunscrição, organizam-se, decoram as assembleias de voto para ter mesmo aquele significado de festa. Alguns ruandeses até dizem que aquilo é um casamento, a eleição é um casamento com a democracia. O Ruanda é constitucionalmente regido por um modelo de partilha do poder, onde os postos governamentais são distribuídos entre os principais partidos representados no Parlamento. O Parlamento do Ruanda é bicameral. Temos o Senado e o próprio Parlamento. Essas eleições legislativas visaram somente para preencher ou para eleger os membros do Parlamento e não do Senado, porque o Senado, as eleições são organizadas numa outra altura, num outro processo. O Parlamento ruandês é composto por 80 deputados. Desses 80 deputados, os partidos políticos e os candidatos independentes concorrem para 53 lugares. Tem 24 lugares que somente são reservados para mulheres, só concorrem mulheres. 2 lugares que são reservados para jovens, só concorrem jovens, que vão até aos 35 anos de idade. E um lugar que é reservado às pessoas portadoras de deficiência. Aproveitando este período de pausa parlamentar, vamos novamente abordar sobre as comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional. Como já deve ser do conhecimento do cidadão, o Parlamento está constituído por 10 comissões de trabalho especializadas. Hoje vamos conhecer 3 destas comissões, sua natureza e os respectivos presidentes. Veja.
A composição das comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional corresponde à representatividade dos partidos políticos ou de coligações de partidos políticos na Assembleia Nacional, seguindo o princípio da representação proporcional. A primeira comissão trata de assuntos de natureza constitucionais e jurídicos e tem como presidente o deputado Joaquim Reis Júnior. A segunda comissão está ligada aos assuntos de defesa, segurança, ordem interna, antigos combatentes e veteranos da pátria e é presidida pelo deputado Roberto Leal Monteiro Gongo. A terceira comissão trata de relações exteriores, cooperação internacional e comunidades angolanas no estrangeiro e tem como presidente a deputada Josefina Perpétua Pérez Domingos Pitra Diakité. A fixação do número e a denominação das comissões de trabalho especializadas é deliberada pelo plenário em cada legislatura e em função da matéria e das conveniências de intervenção da Assembleia Nacional. Na próxima edição do programa O Parlamento, falaremos mais sobre as comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional. A Secretaria-Geral da Assembleia Nacional ortogou na passada sexta-feira menções honrosas a 38 funcionários parlamentares que atingiram o tempo legal de reforma. Mais detalhes já a seguir. A presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional, deputada Elvira Van Dunen, presente no ato e em representação do presidente da Assembleia Nacional, Fernanda Piedade Dias dos Santos, afirmou que a homenagem aos trabalhadores reveste-se de grande importância por estes terem servido com zelo e dedicação à Assembleia Nacional. Esta homenagem representa também o enaltecer de um exemplo de engajamento e comprometimento que marcaram a vossa trajetória, que contribuíram para o engrandecimento da instituição. Estou convicta de que só chegaram até este momento porque souberam realizar com zelo, coragem e disciplina as vossas funções, dignificando o nome pessoal e a imagem da instituição que serviram. Não podemos, por isso, deixar de expressar os nossos profundos agradecimentos a cada um dos homenageados pelo precioso legado de experiência, sabedoria e conhecimentos que transmitiram e que hoje deixam como património da Assembleia Nacional e dos seus servidores. Na sua intervenção, o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, destacou o espírito de missão demonstrado pelos trabalhadores ao longo do tempo efetivo de trabalho na Casa das Leis. Nós estamos a viver um momento de alegria e, simultaneamente, também de tristeza. De alegria porque colegas nossos conseguiram terminar a sua missão, a sua prestação laboral no Estado, com vida. E isto não é fácil. Foram muitos anos que passaram por aqui. Tristeza porque nos corredores vamos sentir a ausência deles. Terminado a vossa missão, não quer dizer que dissociam-se da família parlamentar. Vocês continuam a ser parte desta família. Aqui não se trata de questão de inutilidade. Aqui trata-se de questão de missão cumprida. É um momento de alegria. É um momento de orgulho em que vocês podem dizer aos demais: olha, nós cumprimos a nossa missão. Nós erguemos esta casa. Nós contribuímos para erguer esta casa. Aquela casa, a tal monumental casa que se chama Assembleia Nacional, nós fomos parte, ou somos parte daquele monumento. Para os funcionários parlamentares reformados, o sentimento que fica é do dever cumprido e deixaram conselhos aos mais novos sobre o segredo para se atingir a reforma na função pública. É claro que isso é conhecimento cumprido por muitos longos anos de trabalho e até cá me sinto feliz de estar em casa e agora para frente é outra batalha, mas não para estar parado. Espero que os que deixo também
tenham mais ou menos aquele empenho que eu tive durante esses anos todos e que sejam curiosos, aprender e seguirem para não terem falhas pela vida até chegar à sua reforma. Foram tempos difíceis, mas graças ao apoio da direção da Assembleia Nacional pudemos cumprir cabalmente com as tarefas que nos foram incumbidas. Nunca deixamos de eximir das responsabilidades. Portanto, foram momentos, vimos a casa desde 1992, vimos o nascimento e a consolidação da democracia no nosso país, graças digamos assim, o apoio da direção, da pessoa, Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional e o senhor Secretário-Geral da Assembleia Nacional. E, de facto, conseguimos realizar as tarefas que nos foram incumbidas. O desejo que eu deixo é que a nova geração continue com o mesmo dinamismo, continue a executar cabalmente as tarefas que são traçadas pela direção da Assembleia Nacional. Eu conheço essa Assembleia ainda no tempo da Assembleia do Povo, no tempo de Bernardo Souza, Gazumiro, que era do Ambo, Rucilara conhece. Desde de pequeno que eu comecei a trabalhar até aqui ainda estou, e chegou o fim a sair com a minha vida e deixo aqui os colegas também que ficaram, que continuem a trabalhar com aquela vontade, porque tudo é vontade, tudo é precisamente ter calma na vida. Há 35 anos que estou aqui de trabalho e hoje estou a sair com a vida, de que graças ao Senhor. O momento serviu também para, pela primeira vez, o grupo de teatro composto por funcionários e agentes parlamentares exibir a peça teatral Os Benefícios da Reforma. A Guarda Honorífica é uma companhia afeta ao Comando de Proteção de Individualidades Protocolares, CEPIP. A mesma tem como missão prestar honras honoríficas aos órgãos de soberania. Saiba mais sobre esta companhia. Entre várias questões, importa saber como e em que ano foi criada a Guarda Honorífica. Para melhores esclarecimentos, entrevistamos o comandante da Companhia da Guarda Honorífica, Carlos Cavanda, que falou sobre o assunto. A Guarda Honorífica foi criada na luz do despacho 47 de Sua Excelência Comandante-Geral, no dia 28 de fevereiro de 2003. De lá para cá, essa especialidade já existe ali 14 anos. Para fazer parte da Guarda Honorífica, a admissão desse efetivo é feita em conformidade o regulamento da admissão da Polícia Nacional. Apesar de que na Guarda Honorífica existem alguns outros requisitos adicionais, que tem que ter uma idade média de 25 a 35 anos de idade, habilitações literárias mínimas 8ª classe e o ensino superior. Porém, há curiosidade em saber o tempo de permanência que a Guarda Honorífica fica no posto. Afinal, qual é o período estipulado para a renda entre os agentes? O período de rendição é feito de 30 em 30 minutos. E esse serviço é prestado das 8 às 18. Não prestamos honras honoríficas no período noturno, porque o nosso regulamento assim o diz, que não se presta honras honoríficas no período em que fiz menção. Há uma condição em que o cidadão deve ter em causa. Qual? Deve ficar parado enquanto decorre a rendição, de sentido em particular, só deve movimentar-se tão logo termina o período de rendição. A disciplina e o rigor fazem parte do dia a dia da Guarda Honorífica, como nos conta Alfredo Antônio, que está na corporação desde a sua fundação. O profissionalismo deve existir a disciplina, deve existir a igualdade, deve existir a pontualidade, de resto é só trabalho. Na Guarda Honorífica também é visível a presença de mulheres. Apesar das responsabilidades que estas têm dentro da família, cumprem com zelo e dedicação as suas funções.
Enquanto estou no serviço, sou polícia. Enquanto estou em casa, sou dona de casa. E as outras meninas que ainda não estão na corporação, quando estiverem que entrar na corporação e forem selecionadas no comando do CPIP, se calhar na guarda honorífica também, serão bem-vindas, que é bom trabalhar aqui e terão muito proveito e saberão gerir aquilo que é o nosso trabalho. O espírito de missão existente no efetivo, mesmo em silêncio, faz soar o slogan da Polícia Nacional: pela ordem e pela paz ao serviço da nação angolana. Uma abordagem sobre o apoio técnico-administrativo às comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional é o que a rubrica Voz do Cidadão traz-nos hoje. Confira. O trabalho diário exercido por quem presta apoio administrativo às comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional é um exercício que carece de extremo rigor e bastante responsabilidade. O secretariado das comissões é, portanto, de extrema importância dentro da máquina administrativa do Parlamento. Mas saberá o cidadão que tipo de serviço é prestado por essa subunidade orgânica da administração parlamentar? Qual é a parte administrativa da Assembleia Nacional responsável por secretariar as comissões de trabalho especializadas? Eu gostava de saber se as secretárias também ajudam na elaboração do processo legislativo. Quantas secretárias tem cada comissão da Assembleia Nacional? Queria saber que trabalho é que o secretariado da Assembleia presta aos deputados. Para nos esclarecer as dúvidas, pedimos a ajuda da senhora Filomena Nogueira, chefe de divisão de secretariado às comissões da Direção de Apoio Parlamentar. De acordo com o artigo 28 da Lei Orgânica da Assembleia Nacional, que é a Lei 4/10 de 31 de março, é a Direção de Apoio Parlamentar encarregada do apoio administrativo e técnico à mesa da Assembleia Nacional. Esta direção compreende 4 divisões, dentre elas está a divisão de secretariado às comissões, que está encarregue de secretariar as devidas comissões de trabalho. A função que esta divisão tem é de apoio administrativo e de secretariado. Ela também participa na preparação e organização das conferências nacionais, internacionais, nas reuniões das comissões, nas audições, nas audiências, nas visitas, na fiscalização política e outros eventos. Também auxilia os secretários das comissões, de cada comissão, no registro dos assuntos relativos ao processo legislativo. Também auxilia na preparação das atas e depois levar o seu devido registro. Também identifica as necessidades de cada comissão em suporte de informação para a produção legislativa e temática. O trabalho que cabe ao secretariado administrativo é o de identificar só as necessidades em suporte de informação para a produção legislativa, como tivera dito, mas aí temos a intervenção, a interação com os técnicos do Gabinete de Estudo Parlamentar, que têm a competência ou que têm a função de emitir pareceres e assuntos técnicos de cada comissão ou em razão da matéria. Cada comissão tem 2 funcionárias administrativas e o trabalho é dividido ou distribuído em função do presidente da comissão, de cada comissão de trabalho. Para além das comissões de trabalho, nós temos ainda o grupo de mulheres parlamentares, que nós também demos esse devido apoio de secretariado e administrativo. E é com esta matéria sobre o apoio técnico-administrativo prestado às comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional que terminamos o nosso programa de hoje. Voltamos a estar juntos daqui a mais 15 dias, aqui no Canal 2 da Televisão Pública de Angola, para retratar a vida, a dinâmica e o dia-a-dia da Assembleia Nacional. O Parlamento marcará também presença na Rádio Nacional de Angola, já na próxima quinta-feira, no decorrer do programa Manhã Informativa. Para mais informações
sobre a atualidade parlamentar, você pode aceder à nossa página oficial na internet 24 horas ao dia. www.parlamento.ao é a nossa página. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.